Bom dia, pessoal, estamos direto de Las Vegas para uma edição especial do painel tudoradio.com. Esse projeto que a gente vai atrás de grandes profissionais do rádio para ter uma conversa aberta, falar sobre o que está acontecendo de bom no rádio e também trocar ideias com vocês aí que estão em casa, nos acompanhando pelos canais interativos do Tudo Rádio. Bem, do meu lado está aqui o Henrique do Vale para a 11ª edição e, claro, a gente vai falar bastante da NAB, da NAB Show e também do que acontece com o rádio aqui e o que a gente pode trazer para o pessoal lá do Brasil. Graças a Deus a gente está aqui junto e é um prazer, inclusive, Daniel, estar com você aqui para a gente poder trocar figurinha, de poder, inclusive, trazer a audiência do Tudo Rádio bem perto aqui nos Estados Unidos para a gente trocar figurinha, mostrar o que está acontecendo na indústria aqui americana e comparar, inclusive, com o que está acontecendo no Brasil, né? Porque as pessoas às vezes me perguntam, pô, mas o que acontece nos Estados Unidos? O que a gente pode fazer para melhorar o rádio no Brasil? E é justamente essa ideia da gente estar aqui hoje vendo e aprendendo todo dia, né? Então Sim. É um grande prazer estar aqui com você para a gente poder bater esse papo aqui em Las Vegas. Agradeço também o pessoal que está acompanhando aqui pelas redes sociais do tudoradio.com, mandou perguntas prévias, também está interagindo, aos nossos apoiadores, pessoal da RF Mídia, da Crosshost, o Cristiano também está lá nos bastidores acompanhando a gente, está nos ajudando e todo mundo tudoradio.com. Bem, sempre quando a gente fala dos Estados Unidos tem aquela questão também, mas no Brasil é diferente, acontece de outra... como que eu consigo traduzir isso para a realidade brasileira? Então, isso provavelmente é um pouco já de resistência, né, com as novidades que a gente pode apresentar para eles também. Exatamente. É uma coisa que eu sempre observo as emissoras no Brasil e hoje em dia a gente tem ouvido direto, né, falar, nossa, que o rádio vai acabar, que aquela história disso... Tudo papo furado. Todo dia tem essa pergunta. Todo dia, e tudo isso é papo furado. Graças a Deus o rádio é uma indústria que está muito forte nos Estados Unidos e essa história de que vai acabar, por favor, acaba com essa coisa no Facebook. Todo mundo fica não sei o que, tá, e fica jogando lenha na fogueira, aquela coisa toda. Sim. O que isso faz mal para a indústria, faz mal para quem quer entrar nessa indústria, que tem muita gente que acaba de fazer faculdade. Fica difícil a renovação de profissionais. Exatamente. Né? Então o cara já sai da faculdade achando que o mercado está péssimo e que a indústria é péssima, o que é o contrário. Tem muita coisa boa acontecendo, como a gente vai conversar sobre isso aqui. Claro. Então toda essa ideia, toda essa percepção de que o mercado, a indústria está péssima, é tudo papo furado, graças a Deus. Tem um detalhe também, muito se fala, porque os Estados Unidos ele tem um poder econômico, principalmente nas empresas, que é muito superior à realidade de várias praças brasileiras. Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo você também tem mais concorrência. Então, de repente, isso não equilibra a conta? Exatamente. Aqui a concorrência é muito grande, o poder aquisitivo do americano é muito grande também. A economia, graças a Deus, aqui está bombando. Certo. Mas, pelo fato de estar bombando, o consumidor americano tem muito mais opções de compra. Onde o cara vai gastar, onde o cara vai anunciar, tudo isso. Então, quer dizer... mais na mão dele, então. Exatamente. Assim. Então, a decisão é do cara que tem o dinheiro na mão. Fala assim, ó, se você for comprar um aparelho, existem 10 mil lojas que podem oferecer aquele mesmo aparelho por um preço melhor. Certo. Então, é a mesma concepção. Ou seja, se você tem menos empresas que podem oferecer aquele mesmo produto... quem tiver o melhor preço leva, né? Então no Brasil é igual, quer dizer, existe esse conceito da economia do brasileira não está tão bem, mas agora com a prisão do Lula com certeza vai melhorar, né? Existe essa previsão, mas a pessoa que trabalha no meio, os investidores, os donos de rádio, eles têm que entender uma coisa, que se você fizer a coisa certa, você segue o mesmo caminho de faturamento que as rádios aqui nos Estados Unidos fazem. Sim. Então, assim, os números são absurdos, em torno de bilhões de dólares o faturamento das emissoras aqui. Então, se eles fizerem o mesmo caminho, não digo que as rádios no Brasil vão faturar o que as rádios americanas faturam, mas, seguindo o mesmo conceito, é muito provável que o faturamento dessas emissoras cresçam tremendamente. Mas esse faturamento das emissoras de rádio nos Estados Unidos, provavelmente esses números são gerados por causa de outros números, ou seja, pesquisas, né? Sem dúvida. Então tudo é muito planejado com base em pesquisas de comportamento, de tudo que você imaginar, né? Tudo. Pesquisa para um espirro, por exemplo, ele sabe quando que a pessoa espirra. Tudo. Aqui não existe magia. Então, por exemplo... O achismo. Então assim, uma música vai ser tocada na rádio. Como que funciona isso? Por exemplo, na Z100 em Nova York,
eles fazem pesquisas, assim, não digo semanais, acho que a cada 6 semanas, um negócio assim. Uhum. Então os ouvintes que estão sempre acompanhando a emissora, eles são chamados para participar de um evento onde eles ganham dinheiro, Olha só. $50. Uhum. Então assim, Daniel, eu vou lançar várias músicas. Uhum. Você que ouve a rádio direto, eu gostaria que você participasse dessa pesquisa nossa. Então eles pegam um auditório dentro do grupo. O ouvinte, ele vira um auditor da rádio? Exatamente. Legal. Então ele vem, recebe os $50, recebe assim prêmios especiais, eles entram numa lista VIP, por exemplo, quando tem algum show importante. Esses que são os ouvintes loucos pela emissora têm chance de conseguir um ingresso maior. Se ele participar dessa pesquisa de música, ele fica sendo um ouvinte VIP. Aí o que acontece? Eles tocam pedacinhos das músicas e na hora os ouvintes dizem se gostaram ou não gostaram. Então o que acontece? Antes da música ir pro ar, já foi feita uma prévia se aquilo vai dar ibope ou não. Baseado nessa história, depois que é feita essa pesquisa, o que acontece? Aí é lançada essa música. Essa música, quando é lançada na Z100, automaticamente, se é lançada lá, vai ser sucesso nos Estados Unidos inteiro. Então, assim, tudo que é feito aqui é tudo baseado em pesquisa. É tudo científico. Então, eles analisam o comportamento da pessoa, quanto que eles gastam por ano, qual o tipo de sexo que houve a emissora, qual a idade, qual a atividade profissional, tudo. Eles fazem um census da audiência, porque eles focam exatamente naquele demográfico. Não tem assim eu vou tocar isso e vou querer pegar todo mundo e ser em primeiro lugar. Então assim, a questão de ser primeiro lugar aqui é muito relativa. Você tem que ser primeiro lugar na audiência que você está focado. Certo. Não adianta você dar tiro para tudo que é lado, porque você dando tiro para tudo que é lado, você não vai chegar na audiência que você quer. Você acha que de repente, talvez com essa situação de você ter mais foco, não só no seu formato, também pensando na questão comercial, a internet ela pode ajudar um pouco nisso, porque quer queira ou não, as campanhas hoje elas são, você pega uma rede social, você tem filtros, as pessoas sabem como atingir alguma coisa. Isso talvez eduque mercados que não têm costume com isso? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, é uma coisa muito mais elaborada, você usar a internet para esse tipo de coisa. E eu acho que é muito mais racional você focar num determinado grupo, num determinado público, do que você ficar focando em tudo. Porque aí você fica especializado certamente numa determinada coisa. Então, a chance de você dar certo é muito maior. Sim. Ao invés de você ficar dando tiro para tudo que é lado, você não sabe se você vai acertar ou se você vai errar. E aqui tem muito isso de você ter vários estratos, várias faixas, não só sociais, etárias também, etnias. Então você tem tudo que todos esses grupos acompanham como eles consomem. Exatamente. E aí os institutos também fazem isso em relação ao rádio. Exatamente, também, né? Exatamente. É tudo, a indústria todinha aqui é totalmente focada em pesquisa. Pesquisa é o elemento fundamental do sucesso de qualquer negócio aqui. E eles gastam realmente uma fortuna com isso. É um investimento. Exatamente, eles fazem a coisa certa. Talvez seja, então, o mais difícil é começar lá no caso do Brasil, por causa que se reclama muito de custo de pesquisa. Mas talvez não esteja vendo até curto prazo o resultado. É relativo o custo de pesquisa. Se você vai receber na frente. Exatamente. Você investe na pesquisa, mas você sabe exatamente o público que você está se dirigindo. Então, assim, você põe o dinheiro na frente, mas o dinheiro vai ter retorno depois. Então, assim, essa história de, não, é muito caro. É caro. Quanto que é caro? Porque, assim, às vezes, o que você está fazendo sem a pesquisa é mais caro do que se você contratar uma pesquisa, fazer a pesquisa, e aí você foca o seu conceito, né? a sua estratégia em cima daquilo. Então, assim, quando eu ouço, é muito caro, mas quanto que você gasta sem a pesquisa? Se você fizer a pesquisa, talvez seja mais barato você fazer a pesquisa do que você não fazer, porque você está gastando coisas em eventos promocionais num público que não interessa para você. Sim. Então, para que eu vou gastar, por exemplo, investir camiseta, todo mundo fala de camiseta, para um público de 35 anos? O cara não vai querer camiseta. Hoje não se cola nem adesivo em carro também mais. Né? No Brasil e em nenhum lugar no mundo. Exatamente. Então, quer dizer, às vezes o pessoal gasta com aquelas promoções antigas,
focado num determinado público que não está nem aí. Sim, sim. Então, se você fizer a pesquisa antes, gastar o dinheiro necessário naquela coisa, saber exatamente qual o tipo de comportamento que você está querendo buscar, o teu retorno é garantido. Então, assim, como é feito aqui. Então, assim, eles gastam na frente, mas o retorno é muito maior do que o investimento que eles fazem. Provavelmente rápido também. Exatamente. E tem um detalhe, você acabou dando uma dica também, porque eu acho que, assim, talvez em alguns mercados brasileiros isso já ocorre com alguma frequência, que é a história de você trazer ouvintes de diferentes, digamos, dentro de um formato, mas diferentes perfis, né, para você não ficar só em grupos como se fosse aqueles que participam da programação da rádio pela internet, porque tem um que eles são mais, não são tão ativos, eles poderiam ajudar na rádio. Você levar esse povo para dentro da rádio justamente com mais vezes para poder ouvir o que eles estão achando da programação. Isso é um começo, isso não é difícil de se fazer. Não, isso é super simples, é uma coisa fazer em qualquer mercado. Qualquer mercado, qualquer mercado. Você convida o ouvinte para vir na tua casa, é como eu estou fazendo uma festa. Cria uma relação, uma festa. Então, por exemplo, hoje em dia, quando você vai contratar uma pessoa, por mais que você tenha um resumê grande, bom e tal, quando você vai na internet e coloca o seu resumê, chega o resumê para mim para eu contratar uma pessoa, eu não sei como é que é aquela pessoa nem nada. Sim. Se eu te conheço, a coisa é diferente. Eu sei que você é um cara bom no que você faz, é um cara que tem as qualificações que eu preciso para o meu trabalho. Sim. É tudo network. Então é a mesma coisa quando você traz o ouvinte, você começa a analisar o comportamento deles. Você começa a analisar o que eles fazem, o que eles gostam, o que eles comem, que horas eles acordam, onde é que eles vão fazer faculdade, onde que eles estudam, qual que é o grau de instrução, tudo, que tipo de música eles gostam de ouvir de manhã, que tipo de música eles gostam de ouvir à tarde, final de semana, tudo isso. Então você começa a coletar esse tipo de informação num papo com os ouvintes e você faz um negócio de graça, você gasta R$20, convida o cara, não, vem aqui, a gente vai te dar uns prêmios, nós vamos alugar uma sala, faz uma permuta com o cinema, convida o pessoal para bater um papo com a gente, depois nós vamos ver um filme bacana, ou seja, você promove o filme, você pode promover o lançamento de um filme no Brasil. Você já criou uma ação com isso. Uma ação, só que antes da gente ver o filme, vamos falar da rádio. Nós vamos sentar no auditório e nós vamos fazer uma pesquisa. Então eu vou lá na frente e pergunto, pessoal, vocês vão receber um panfleto aqui com algumas perguntas, eu gostaria que vocês, por favor, preenchessem para mim, papapá e tal, ou então você usa, hoje todo mundo está usando o WhatsApp, né? Sim. Então é o seguinte, pessoal, eu quero saber de você, que preciso que você me mande pelo WhatsApp uma mensagem de áudio dizendo o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha legal da gente tocar na rádio, o que não está valendo. Então, quer dizer, você usa uma ação de promoção para você fazer uma pesquisa, o custo é zero. Tá, mas aí, a partir disso, o caso, a rádio, o diretor, que seja, quem estiver envolvido nisso, tem que saber usar esses dados também. Sem dúvida, porque daí você vai pegar essa data, vai coletar essa data inteira, aí você vai falar, bom... Porque nem tudo é negativo e nem tudo é positivo. Exatamente. Então aí você consegue separar os elementos e falar, bom, baseado nessa pesquisa das pessoas que vieram nessa promoção para assistir esse determinado filme, baseado nessa informação que eles passaram pra gente, isso, tô falando assim... Você imagina fazer uma promoção dessa, vários filmes, então você vai ter um bom grupo. Um bom grupo, né? Aí você vai decidir realmente que música você vai tocar, que tipo de conteúdo você vai querer ouvir na rádio, se essa história de programas que só são falados, que são os talks, se não está fazendo demais, está fazendo de menos. E horário certo, errado. Exatamente, tudo. Não, eu acho legal de manhã você ter um programa de talk, porque a gente gosta de falar sobre isso, e à tarde toco música. Toco música. De noite eu gosto de música de balada, não, de música eu gosto de sertanejo, não sei o que, assim. Você consegue, porque hoje em dia o que eu ouço, não existe conceito. O que eu ouço hoje é o seguinte, deu sucesso em uma emissora, por exemplo, Tutinha, eu tenho um grande respeito por Tutinha. O cara tem uma rádio de renome, o branding da Jovem Pan é absurdo. Ele resolveu criar essa história de talk shows, certo. Né? Inclusive por causa da questão do AM dele, jornalismo, e usar a frequência da FM para poder trazer mais o AM. Enfim, só que não significa que o talk show é para todo mundo. Sim. Então, quer dizer, para você fazer um talk show, você tem que ter profissionais gabaritados para segurar uma audiência e a pessoa tem que ter conhecimento absurdo do que está falando. Sim.
Não pode simplesmente, vamos fazer um talk show, Daniel. Vou começar a falar aqui. Falar aqui. Você tem que falar com essência. Do que vamos falar hoje. Exatamente. Você abrir o microfone e ficar falando e não tiver o conteúdo necessário e o conhecimento necessário... E a produção também. É papagaio falando, cara. Daí não segura a audiência. Não segura. O cara fala, o cara é muito chato. O cara não tem condição de segurar um negócio desse. O cara vai na hora, pá, muda. Então assim, é uma faca de dois gumes. Porque se você fizer uma programação decente, musical, tocando só sucesso, sem o locutor falar... Talvez você vai ter um tempo médio melhor se for bem fechada essa programação. Né? Exatamente. Que é outro problema também que pode ser. Isso a gente vai falar depois, que é o problema da competição lá pra frente. Então assim, tem muita coisa que a gente vai discutir aqui, mas basicamente é isso. Se você fizer a coisa bem estruturada, com pesquisa, você sabe exatamente o público que você está querendo abordar. Nisso, em relação à pesquisa, de repente pode até ser uma coisa que volta e meia acontece no Brasil das verdades. Você mencionou agora a questão do talk, e talvez não seja para todo mundo, depende muito da sua DNA da sua rádio, ou a equipe que você tem, como que você quer trabalhar isso. Então talvez a questão da pesquisa, beleza, eu tenho uma pesquisa aqui com os dados, essa é a minha rádio, é assim que eu estou e para onde eu quero ir. Exatamente. Então o que o outro está fazendo às vezes não interessa. Por exemplo, eu e você somos baixinhos. Não tem como eu e você montar um time de basquete. Só para apanhar. Nós vamos tomar um couro normal, quer dizer, eu não vou me meter a jogar vôlei, basquete, nem o Daniel. Nós vamos jogar futebol, que é de salão. Claro, melhor. Futebol de salão que não precisa correr muito. Talvez seu site para não doer muito pro joelho. Exatamente. Pronto, beleza. Então, quer dizer, eu vou fazer um troço que eu tenho mais aptidão. Então, às vezes, só porque todo mundo está jogando basquete, eu vou jogar basquete? Não. Não dá, eu não tenho capacidade para jogar. Então, não significa que seja bom em outra coisa. Exatamente. Então eu posso fazer uma outra coisa que eu possa me sobressair mais do que fazer o talk show. Ou seja, todo mundo nessa onda de talk show. Eu viro lá na internet as rádios, todo mundo. É talk show de manhã, talk show de tarde, não sei o quê, um pouquinho de música, depois tem futebol. Agora, futebol faz sentido que tem a Copa do Mundo, claro. Entendo que tem que ter alguns mais, conteúdo de futebol. Certo, Brasil né? Tem que ter. Agora, você não pode transformar uma emissora, a programação de uma emissora que sempre foi musical e tinha um certo sucesso no musical, de repente virar toque, porque a rádio XYZ está estourado no toque. Mas quem que faz o toque lá? O cara sabe de política, o cara sabe de economia, o cara sabe tudo e tem um carisma no ar. Sim. Não é todo mundo que consegue segurar uma audiência durante 1 hora, 2 horas só falando. Você vai do bom apresentador com os bons comentaristas, mais uma produção. Uma produção absurda, você tem que ter. É que tem muita aquela história de que a música não traz mais dinheiro para o rádio, pelo menos se diz isso muito no Brasil. É como apresenta o produto, não é? Exatamente. É um conjunto de coisas, né? Uma coisa que eu vejo aqui, que a gente inclusive abordou na palestra que eu dei aqui em Las Vegas, é com relação à concorrência que existe hoje em dia aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, com relação à parte musical. Porque o Spotify hoje entrou com uma força absurda. Sim. Tanto é que agora o que acontece? O Spotify virou uma empresa pública, né? E as pessoas que estão atrás do Spotify, há 10 anos atrás, estavam atrás do Netflix. Sim. E hoje a gente vê... Já sabe o que o Netflix faz. Exatamente. Né? Então, o que a gente vai ver em 10 anos com o Spotify é o que a gente está vendo hoje com o Netflix. E é uma coisa que eu acho que não está muito distante. Por exemplo, o IBGE lá no Brasil finalmente começou a atualizar a planilha de pesquisas sobre o comportamento do... Você vê como é uma questão brasileira mesmo, um pouco atrás da atualização das pesquisas. Mas, por exemplo, Netflix já é item que conta para você medir o consumo e não só a questão da classe social também. Então, assim, começa a virar um hábito. Sim. Por quê? E a televisão, tanto nos Estados Unidos como aqui, qualquer na Europa e tal, ela está sendo obrigada a ter conteúdo diferenciado. Por quê? Porque senão o cara abre o catálogo do Netflix, que tem muito conteúdo bom, e o cara vai pro Netflix, ele não vai assistir televisão ao vivo. Não tem porquê. Não tem porquê. O rádio funciona do mesmo jeito. Sim. Então, quer dizer, hoje a gente tem o Netflix
e cria-se um comportamento onde a molecada, hoje principalmente a molecada, vai fazer o playlist no telefone, né? O que hoje o Netflix nada mais é do que era o iPod anos atrás. Sim. Que a gente colocava o playlist no telefone, no iPod, as principais músicas e tal, fazia o download, aquela coisa toda, eu via na academia e tal. Só que depois de um período, o que acontece? Você cansa daquele playlist. Sim. Né? Sim. Então, quer dizer, e você precisa daquele fator de você ouvir o Henrique do Vale, ouvir o Daniel, ouvir o Banana, entendeu? Os curadores também. Para poder ter aquela interação com esses caras que... Eles te dão conteúdo e ainda fazem a curadoria do que você está ouvindo, né? E principalmente entreter, porque o rádio... Qual a função do rádio? A função do rádio é entretenimento. Então, você tem que ter um conjunto de elementos para você ser entretido. Sim. É a música, é o conteúdo, é o carisma do cara no ar, de você se sentir acolhido por ele. É uma coisa assim que você ouve o rádio por causa disso. E é por isso que existe o rádio ainda. Porque senão, se não houvesse esse tipo de coisa, tava todo mundo ouvindo o Spotify. O cara fica ouvindo o Spotify, mas depois de um tempo ele volta pro rádio para ter essa interação. Sim, sim. Entendeu? Tanto que muita música buscada no Spotify é descoberta no rádio. Exatamente. Exatamente. Quer dizer... Isso é pesquisa, não é o Daniel que está falando. Não, é verdade. Tanto é que hoje nos programas que eu produzo, eu vejo qual que é o que está acontecendo online. E aí a gente, inclusive com as minhas filhas ouvem as coisas. Pai, olha, na escola tá todo mundo ouvindo isso. Aí eu vou lá ouvir, pá, aí coloco no ar e depois começa todo mundo tocar. Sim. Então é onde hoje os artistas estão colocando as músicas, né, no Spotify para serem descobertas. Legal. Então assim, como existe essa competição muito grande, né, essas plataformas, as pessoas hoje têm muito mais opção de entretenimento. Então, se as emissoras hoje não tiverem uma cabeça para analisar esse tipo de coisa, eles estão ferrados, tanto na televisão quanto na TV. Tanto é que na TV agora eles estão fazendo on demand. Sim. Assim, todo mundo tem que ter o podcast, todo mundo tem que ter o streaming, porque senão não vai funcionar, não vai funcionar. E basicamente é isso aí, quer dizer, não adianta você querer partir para um talk show só sabendo que você tem outros elementos que você pode entreter, né? Sim. Então assim, a coisa é bem complexa. Na última terça-feira aqui em Las Vegas, o Henrique apresentou uma palestra no evento do Café da Manhã promovido pela BERT e pela ESP e contou um pouco mais sobre essa situação também e como que o rádio nos Estados Unidos também tem faturado e quais foram esses caminhos. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta com essas informações. Ouça aí uma mensagem de um dos nossos apoiadores da RF Mídia. Na sequência a gente volta com esses dados. Valeu. É hora de provar para o mundo que nós somos a maior potência do futebol. É campeão! Maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto. Que apesar dos obstáculos, nós somos pentacampeões. Brasil! Nós somos Brasil, rumo ao Hexa. Vem aí a Copa da Rússia 2018. A RF Mídia, mais uma vez, te dá a oportunidade da sua empresa estar presente em um dos maiores eventos esportivos do mundo. Brasil! Rússia 2018. Você terá uma equipe do outro lado do mundo para abastecer seus canais com o melhor conteúdo Rússia. Boletins diários direto da Rússia. Entrevistas com torcedores e atletas. Especial da Copa. Curiosidades da Rússia. Comentaristas experientes nos dois lados do mundo. Soluções modernas e inteligentes em áudio e vídeo. É hora de você apresentar para os seus clientes este grande produto. Bem-vindo ao Torcida Brasil. Olha o gol, é o gol do Hexa! Cobertura Torcida Brasil Rússia 2018. Qualidade RF Mídia Brasil. Consulte disponibilidade do conteúdo para a sua região.
Pessoal, estamos de volta aqui com a 11ª edição do Painel Todo Rádio, direto de Las Vegas. É uma edição especial, a gente está falando aqui de rádio do Brasil, dos Estados Unidos, tendência. O Henrique acabou de fazer uma palestra na última terça-feira. Claro, tem uns cafés aqui também. Grande abraço para o Marco Moreto da Rod, que está aí nos bastidores nos acompanhando. Não quis aparecer, mas tudo bem, ele te cobra da próxima vez. Não, ele trouxe pra gente o café. Tem que agradecer o Marcão. Foi lá, trouxe um cafezinho pra gente. Tamo aqui. Beleza, Perfeito. tá certo aí. E o Henrique fez uma palestra agora no café da manhã, lá no Hotel Belágio, da ESP com a Bert, encontrou vários radiodifusores brasileiros, pôde sentir o clima desse pessoal e também passar um pouco do clima daqui para eles. Isso que é o mais importante. E sempre tem aquela dúvida, né? Faturamento das rádios, qual é essa eficiência aqui dos Estados Unidos, o que dá para traduzir isso para o Brasil, para a minha realidade. Você acha que... Acho que a pergunta talvez seja a mais genérica, mas talvez a principal. O pessoal saiu animado? Bastante, Legal. Graças a Deus. Por quê? Porque o mercado de rádio aqui nos Estados Unidos está muito aquecido. A economia está aquecida, mas o mercado também está aquecido. Uhum. Só para você ter uma ideia, o faturamento de todas as emissoras de rádio nos Estados Unidos em 2016, 15 bilhões de dólares. Impressionante. O faturamento do Spotify previsto para 2018, 6 bilhões de dólares. Bilhões de B. Então, assim, para as pessoas que estão acompanhando a gente, ver como que o mercado hoje está aquecido no fato do investimento publicitário nessa mídia. Isso no rádio. Certo. Então, esses números que eu estou falando para você é no rádio, fora o que é gasto na internet, na televisão, enfim. Então as pessoas gastam, as empresas gastam realmente muito dinheiro aqui com publicidade. Logicamente o poder aquisitivo do americano é alto, mas vamos pensar de uma seguinte forma. Vamos pensar que, em nível de Brasil, não precisa ser 15 bilhões. Sim. Vamos diminuir isso, que seja, sei lá, 5 bilhões de reais. Seja. O mais importante é que se fizer a coisa certa, como é feito aqui nos Estados Unidos, com relação à parte de conteúdo, de programação, de contratação de talentos e tal, a perspectiva é mais ou menos semelhante. Porque o comportamento do ouvinte nos Estados Unidos e o comportamento do ouvinte no Brasil, dependendo do ouvinte que você está tratando, é mais ou menos parecido. Ele é parecido, né? Então, assim, é questão de você fazer a lição de casa no Brasil como eles fazem a lição de casa aqui. E o resultado, a tendência do resultado é que seja também positiva. Não digo que seja no mesmo volume de dinheiro, mas a perspectiva é muito positiva. Sim. Entendeu? Então, durante o nosso café da manhã, o que eles me perguntaram, qual foi o que foi abordado, né? A princípio, hoje de manhã, quando eu conversei com as pessoas, eu expus aquela estigma, né, que existe, que o rádio vai acabar, aquela coisa toda, e esse fato das pessoas estarem pouco motivadas com isso, né? É que eu percebi que isso também, quando você passa um pouco dessa história, o rádio vai acabar e mostra alguns números para eles, aí vem a segunda defesa. Não, mas ok, mas aqui na minha cidade não funciona assim, é difícil. Ok, é fato que tem dificuldades, mas também existem situações que você consegue driblar. Exatamente. Então, um ponto fundamental que eu disse, é que as pessoas têm que parar com essa história do não, sempre colocando a parte negativa. Certo. Então, assim, as pessoas têm que ver a parte positiva, correr atrás do positivo. Muita gente fala, pô, mas está difícil. Tudo é difícil, tudo é ruim, tudo é isso, tudo é aquilo. Então, se você só coloca na sua cabeça que tudo é difícil, que tudo é ruim, que não sei o que e tal, a coisa não anda. Certo. Você tem que abrir o horizonte. Não, vai andar, vai funcionar, vamos fazer. A gente vai melhorar, tem que, mudando esse tipo de atitude, a coisa começa a fluir. Então, e eu tive logicamente nesse café esse primeiro, né? Mas depois conversando com eles, porque na verdade o que a gente fez hoje de manhã é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Sim. Foi mais ou menos um bate-papo, onde eu expus o faturamento das emissoras e expliquei como que as rádios americanas fazem para ter esse tipo de faturamento. E disse para eles, falei, olha, se vocês fizerem metade do que eles fazem aqui, a chance de você ter o mesmo tipo de sucesso que as emissoras têm aqui é muito grande. Mas
as pessoas têm que pensar que é possível. É porque, queira ou não, a gente tem um mercado com poder aquisitivo mais elevado aqui nos Estados Unidos. Porém, isso também aplica, como a gente disse no bloco anterior, mais competição. Então, ele não vai pensar duas vezes em, de repente, fazer a assinatura de algum serviço ou fazer outro costume, de repente ocupar o tempo dele com outra coisa. Exatamente. Então, aquela história, por exemplo, se eu tenho dinheiro para investir em várias coisas, o dinheiro vai ser dividido. Né? Agora, se meu dinheiro é mais escasso, Sim. o dinheiro que eu vou gastar para anunciar tem que ser num lugar que a resposta é garantida. Então, se você está numa situação no mercado brasileiro hoje da economia mais difícil. Sim. Então, o que acontece? Se você é uma rádio igual às outras, se eu estou investindo, eu vou ter que anunciar numa rádio que tem um diferencial. Sim. Porque é onde está todo mundo ouvindo. Então, como que você faz para ser o diferencial? Porque hoje em dia você liga o rádio, você corre o dial, eu, sinceramente, acho que são todas iguais. Parecidas. Todas iguais. As mesmas músicas, o mesmo estilo de locução, aquela história de você anunciar a hora. O formato é simples. Comercial, aí depois do comercial, no meio do comercial, 2 horas e 45 minutos. Vinheta, aí entra as músicas, o locutor não anuncia as músicas, ou se anuncia, atropela. Aí depois diz sobre as promoções da rádio, Sim. mas ele não se preocupa em abraçar o ouvinte, não se preocupa de soltar as algemas e ser ele no ar, não se preocupa de trazer um pouco mais de conteúdo no ar. Sim. Todo mundo se fala hoje em conteúdo. Não, que o conteúdo é importante, que é isso, que é aquilo, papapá e tal. Agora, eu perguntei para eles, os seus locutores trabalham conteúdo? Qual é o conteúdo que eles dão no ar? Anunciar música e promoção e anunciar a hora certa? Sim. É aquela questão, não só o locutor está informado e também interessado em conversar, e também uma produção da rádio, uma direção para organizar isso dentro do conteúdo. Exatamente. Porque, então, pelo que eu entendo, tudo o que se diz muito, tudo é não só o conteúdo falado do locutor, a própria música também é tudo conteúdo, é a embalagem geral. É geral, é o branding, é o jingle, é a trilha, é a produção de vinhetas. Você atua muito nessa área, você consegue Isso é o que eu mais faço, é isso. A minha especialidade nos Estados Unidos hoje é desenvolvimento de branding, ou seja, a gente desenvolve o som da emissora. Então, quando você ouve aquele Sonic Logo, você já sabe exatamente que emissora que é. E toda a plástica e tudo o que está acontecendo. Por exemplo, um negócio muito interessante hoje, que a gente tem desenvolvido aqui, é que a bola da vez hoje são as caixas inteligentes. Olha só. Amazon, Apple, Google, todo mundo agora tem uma caixinha dessa. E é muito barata aqui, custa $45 o Amazon Echo. Então o que acontece? Você liga na casa, no Wi-Fi, você conversa com ela. Amazon, quais são as 5 notícias que estão bombando hoje? Ela vai pegar e vai te falar. Aí você levanta de manhã cedo, a primeira coisa que você faz, hoje em dia, você está com o telefone do lado da cabeceira. Você vai abrir, vai ver as notícias, papapá e tal. Aí você vai já pedir para a Caixa Inteligente ligar na sua emissora favorita. Isso é uma ação publicitária, uma ação que as principais emissoras de rádio aqui nos Estados Unidos estão fazendo. Já estão investindo pesado. Então, por exemplo, se você você levantar de manhã e falar assim, Amazon, me liga, conecta com a Z100, na hora a Z100 já entra. Então você cria aquele comportamento, né? Aquele vínculo onde a pessoa levanta, já sabe o que quer, já sabe. Eles estudam muito o tipo de comportamento aqui, né? Então, assim, são ações que as emissoras estão fazendo aqui que acabam desenvolvendo esse branding. Então, como você disse, é aquele pacote geral. Então você tem que ter um desenvolvimento de vinhetas, de trilhas, de plástica, que a pessoa liga o rádio e já identifica. Segundo, uma programação adequada, tocar o que a moçada quer ouvir. Falar no ar informações relevantes. Não é só falar, abrir o microfone e falar, porque se você não tem o que falar, melhor você não falar nada. Isso deveria ser uma regra geral. Não, se eu não tenho conteúdo, se eu estou fazendo um programa, se eu tenho uma informação de uma determinada artista, se eu tenho na intro 10 segundos, eu vou usar esses 10 segundos para dizer que aquele artista de repente está fazendo um show na cidade tal e que se você quiser saber maiores informações, fica ligado aqui. Então você anuncia que o artista tem uma ação, mas ele vai ter que continuar ligado na rádio para saber
Que ação é essa? Você mantém o ouvinte, fidelizou. Você joga atenção, e traz, né? joga e traz, entendeu? Fica trocando Agora, toda se hora. você não tem o que falar do determinado artista, mas porque o programador diz que a cada 3 ou 4 músicas você tem que falar, não fala nada. Fala, se você tem uma coisa para falar na música número 2, fala no número 2. E siga, mas assim, numa coisa mais informal. O que hoje em dia eu vejo que as artes são muito amarradas com esse tipo de locução. Sim. Então assim, na consultoria que eu dou para algumas, eu estou indo completamente oposto. Porque quando aí as pessoas começam a sentir o diferencial, fala, peraí, essa rádio está diferente. Por que está diferente? Porque o locutor está mais solto, ele está sendo ele está abraçando o ouvinte, ele está dando a hora. Esse negócio de hora, aqui nos Estados Unidos existe hora. Sabe por que não existe hora? Todo mundo tem uma hora? É o seguinte, vamos supor que você está saindo com a sua esposa. Na hora que ela fala assim, Daniel, são 10h30, você está no maior jantar com ela, sensacional, um lugar super bacana, você está curtindo a companhia dela, não sei o que e tal. De repente ela fala, Daniel, 10h30. O que acontece? 10h30, eu falo, bom, 10h30 eu tenho que voltar para casa, eu tenho que... Aquele momento que você está tendo com ela já foi. É um quebra de momento. Aquele momento já foi, cara. Porque daí 10h30 você fala, bom, vou ter que voltar para casa, chegando em casa eu tenho que preparar já o trabalho de amanhã eu tenho reunião e não sei o que, bababá e tal. Se eu tô na rádio, se eu tô no carro ouvindo a rádio, e eu não te dou a hora, você tá ouvindo o Henrique do Vale, tá? Então eu tô contando história. Momento com o Henrique do Vale. Exatamente. Você está conversando comigo, estou te Certo. passando informações de Nova York, estou te passando dicas de quando você for para a cidade, onde você vai comer, onde você vai beber, o que você vai outra curtir, relação. aquela coisa toda. Se eu falar, pessoal, agora é 2h45, se você tiver um compromisso às 3 da tarde, aquela relação que você está tendo comigo dentro do carro já era. Então, o que eu faço? O que as pessoas aqui fazem? É muito comum dar previsão do tempo aqui também. Sim. Então, a forma com que eu procuro fazer, aproxima também, que aproxima, né? é o seguinte, você está ligado aqui, por exemplo, na Rota 105, está ligado na Rota 105, não sei o que, olha o sol que está batendo lá fora, você está indo para academia, 25 graus agora aqui, e é o seguinte, o trânsito para você chegar na academia naquela região está mais ou menos, e agora são 2h35 da tarde. No papo você já passa o trânsito, você passa a temperatura e você passa a hora sem ficar amarrado naquela Porque história. aí nesse caso é outra relação. É o caso, por exemplo, da hora em si. É a mesma coisa do jornalismo. No jornalismo, de manhã, você tá num clima, o jornalista ele já está num clima apressado também. Então a hora, nesse caso, é importante. Importante, exato, Então, mas depende o contexto. Depende da situação, o que você está fazendo. Exato. Então, se você, por exemplo, tem uma emissora que traz o jornal de manhã, certamente é importante. A hora, sim. Depois que saiu o jornal, Solta. cara, É outro clima. é outro clima. É. É outro clima. Sim. É o mesmo clima que você tem quando você está no trabalho e quando você vai sair com sua esposa. Você não Sim. quer saber de trabalho quando você vai sair com ela jantar. Você não quer falar de filho, você não quer falar de conta, você não quer falar de trabalho, você não quer falar nada. Você quer curtir um vinho, você quer curtir aquele jantar. Isso traz muito a situação de comportamento das pessoas que cada vez mais elas estão corridas e ansiosas porque a vida impõe isso. O rádio, não digo que ele possa ser um contraponto nessas horas, mas ele pode ser um aliado justamente para descarregar um pouco, como o entretenimento no geral é. É isso aí. Aí você cria uma empatia maior pelo rádio. Exatamente. De repente é aquela mesma brincadeira de você estar num puta trânsito, só que aí você está ouvindo a rádio, você já... Trânsito Opa, aqui eu que já tá tenho outra ruim, relação. fica menos ruim. Né? A Às vezes você palavra até cria um não. momento prazeroso, né? Exatamente, a Um momento palavra você para. não para mim não existe, cara. Aham. Então eu procuro Você tem que identificar a oportunidade. Exatamente. Então se a pessoa está numa situação difícil, complicada, ela tem problemas, quando ela me ouve, quando ela ouve as pessoas que trabalham comigo, então as rádios que elas gostam, ela tem que ter essa relação com a rádio de uma hora que a hora que ela tem a chance dela esquecer esses problemas. O meu trabalho é de entreter o meu ouvinte, de pegar o meu ouvinte, dar um abraço nele e, pô, vamos agora esquecer um pouco, vamos curtir essa música, vamos curtir essa companhia, esse papo nosso. Eu sempre imagino quando estou no ar
que eu estou numa festa, que eu estou assim na cozinha, as pessoas vêm na minha casa, eu adoro cozinhar. Aliás, quando você for para Nova York, nós temos que fazer uma carninha lá em casa, adoro cozinhar. Então assim, eu chamo as pessoas em casa, fico conversando na cozinha, tomando uma cervejinha, um vinhozinho e tal. E eu, quando sento no ar, eu estou nesse ambiente, eu tenho que pensar que eu estou aqui. E as pessoas que estão entrando na minha casa. E a forma de eu acolher essas pessoas e tratar delas bem. Porque o que eu vejo é o seguinte, quando você tem uma emissora de rádio, quando você vai num restaurante, você vai propor a melhor comida para ela. Quando você pega o ouvinte liga na sua emissora, você tem que ter um respeito pelo ouvinte, você tem que dar o melhor para o ouvinte. Não é dar qualquer prato para ele comer. Você não vai no restaurante e o cara joga um prato para você comer. Né? Você até mal avaliado. Hoje em dia tudo é avaliado. Volta aquela brincadeira da pesquisa. Aquela história da pesquisa no primeiro bloco que a gente comentou. Exatamente. Tudo é base de avaliação. Então, exatamente. Enfim, tem que melhorar a experiência. Exatamente, a experiência. Igual os aplicativos falam. Esse aplicativo vai atualizar para melhorar a sua experiência. Tudo é experiência. Tudo é experiência. Então, assim, é aquela história. Você ligou, eu entrei no carro, liguei na Hot 107, por exemplo. Eu espero que a Hot me dê uma satisfação. Então, assim, eu tenho que ter um conjunto de coisas que vai me satisfazer. É a programação musical, é o locutor, é a plástica da rádio, é um conjunto de coisas, entendeu? Porque na hora que eu colocar lá, eu não preciso trocar. É a mesma coisa que você vai entrar num restaurante, você senta lá, fica 3 horas esperando, aí o que acontece? Você vai sair fora. Ou então você vai sentar, o cara vai jogar a comida pra você, aí você fala, peraí, eu tô pagando pra comer uma coisa bacana. Para parecer que eu estou incomodando. Exatamente. Então esse é o mesmo conceito que eu vejo. Então as pessoas que têm as emissoras de rádio e as pessoas que trabalham no rádio têm que ter essa concepção. O ouvinte é o elemento fundamental do sucesso de uma emissora. Se o ouvinte não ouvir a rádio não existe. Se o ouvinte não comprar o spot que está sendo transmitido pela emissora, a emissora não vai ter dinheiro para pagar os funcionários. E assim vai. Situação. Entendeu? Então é um conjunto de coisas. E nesse aspecto também com relação à parte de produção de comerciais. É isso que eu te perguntar. É outro elemento. Não podem criar várias rádios numa mesma, digamos, no mesmo projeto, né? Exatamente. Você não pode, o intervalo, você daqui a pouco a gente volta e a coisa ali é quase uma obrigação eu ter essa parte aqui. Exatamente. Desconecta, né? Mas o que acontece é o seguinte, na parte de entretenimento, quando você tem uma plástica diferenciada, essa plástica diferenciada tem que ser também aplicada aos comerciais. Então o que eu vejo... conteúdo, né? Exatamente. O que eu vejo hoje? O comercial hoje, basicamente, não estou dizendo que são todos. O locutor entra no estúdio, grava o texto, o produtor pega aquele texto, joga 2 trilhas e põe no ar. Isso aí, quanto mais rápido, mais fácil, melhor. Então quer dizer, se você ouviu comercial A, B, C ou D, depois se eu perguntar para você, Daniel, qual é o comercial A? Aí você já não... Peraí, eu já não lembro o que foi o A, o B ou o C. Agora, se cada um for feito diferente, você vai falar, não, o comercial é da tal coisa, o comercial e assim vai. Então assim, eu vejo também que as pessoas que trabalham não têm um cuidado especial de querer aprender algumas técnicas novas e de fazer um comercial diferenciado. Aqui, a pessoa que trabalha nesse tipo de coisa, primeiro ganha muito bem, porque ele é responsável também pelo branding da emissora. Então, assim, o uso do silêncio, que é uma técnica que a gente usa muito aqui para você chamar a atenção. Então, de repente, você está gravando um comercial, aí você para a música e dá meio segundo de silêncio. O cara que está dirigindo, ele para assim e fala assim, aí ele presta atenção. Aí você dá a mensagem, porque a última coisa que a pessoa vai ouvir vai ser o nome do anunciante, né? Então, assim, existem algumas técnicas que você usa para criar um negócio interessante, né? Então, assim, só que as pessoas têm que ter vontade de criar. Então, assim, é um conjunto de elementos. Então, porque aí é bem estratégico, né? Porque além de você estar passando também a melhor experiência, não só para o seu ouvinte, mas para o anunciante também, você ali tem um momento, se não bem cuidado, de grande dispersão de audiência. Exatamente. Isso é um risco, na verdade. Exatamente. O comercial ele é um problema a partir do momento que ele é deixado como uma coisa secundária. Se o comercial for incômoda de uma forma feita para entreter,
Aí fica. Ele passa batido, o cara curte, é como por exemplo durante o Super Bowl. Sim. Super Bowl, um comercial no Super Bowl. Tem gente que não tá nem aí com o jogo, né? O cara vai assistir o Super Bowl para ver os comerciais. E os caras pagam, sei lá, eu lembro que esse ano foi acho que 5 milhões de dólares, um comercial de 30 segundos. É um absurdo. Ou 1 milhão, não lembro direito agora, posso estar... Quer dizer, pela entrega também. Mas assim, é absurdo o volume Surreal. de dinheiro que os caras gastam durante o Super Bowl e as pessoas que não estão nem aí pro jogo ficam lá vendo só para ver os comerciais. Então a gente tem que pensar que todo dia a gente está no Super Bowl. Sim. Entendeu? Porque a coisa tem que ser para entreter mesmo, sabe? Uhum. Essa que é a cabeça. Agora, as pessoas ouvindo o que eu disse, falam, pô, legal, verdade. A gente tem, se a gente fizer isso, a gente vai ter uma solidificação na audiência, vai tornar o ouvinte mais fiel à minha emissora, porque eu estou dando esse tipo de conteúdo, eu estou contratando esse tipo de locutor. E outra coisa, dar liberdade para o locutor, mas cobrar também. Sim. Uma coisa que eu vejo direto, que hoje em dia todo mundo coloca uma câmera web dentro do estúdio. Essa história de colocar câmera web no estúdio, muitas emissoras aqui nos Estados Unidos não usam essa técnica. Não usam. Porque perde a magia do rádio. Mas se você colocar uma câmera web dentro do estúdio, é bom que o locutor trabalhe. Porque hoje eu vejo várias emissoras, quando eu entro na web, o cara tá no Facebook e no WhatsApp 4 horas seguidas e não tá preocupado em saber o que está acontecendo no mundo. Porque o cara que está sentado na frente do microfone, ele supostamente tem que saber de tudo. Ele é um comunicador, né? Ele tem que saber de tudo. Se um ouvinte ligar para ele e perguntar para ele sobre uma questão X, ele tem que saber. Entendeu? E aí que está o problema. Hoje em dia eu vejo as pessoas que vão trabalhar, é um círculo vicioso, na verdade. A gente tem que quebrar esse círculo vicioso. O chefe não deixa o locutor falar. Eu ouço que o dono da rádio não quer saber de investir no conteúdo e que só quer fazer horário político, aquela coisa toda. Certo. Aí o locutor vai desmotivado para a emissora porque ele não tem o jingle, ele não tem a trilha, ele não tem nada para produzir. Então é assim, aquele círculo. Então eu acho que tem que vir lá de cima. Tudo bem, então a gente vai te dar instrumentos para você trabalhar. A partir do momento que você tem isso, então nós vamos fazer aproveite. pesquisa, nós sabemos quais são qual vai ser o perfil do nosso ouvinte, vamos desenvolver o brand, vamos fazer a produção dos jingles, mas agora também é o seguinte, eu quero que você venha para a rádio 3 horas antes, que você vai precisar desse horário para você produzir o seu show, produzir o seu conteúdo diferenciado. Saber que você vai falar em tais momentos, nem que seja 10 segundos, você sabe muito bem usar isso. Saber qual vai ser. Eu vou rever a programação minha dessas próximas 4 horas. Quem que eu vou tocar aqui? Ele não vai ser pego de surpresa, né? Eu vou tocar, se for a música americana, ou em inglês, o que for, saber do artista, o que o artista vai fazer, se vai ter show do artista, se o artista vai lançar alguma coisa nova, tanto para o nacional quanto para o estrangeiro. O cara tem que saber. Certo. Saber o que está rolando na política, saber o que está rolando na economia, saber o que está de promoção, tudo. Aí o cara chega e fala, não, eu estou pronto, é que nem quando você vai viajar, piloto de avião. O cara chega antes, vê o plano de voo, aquela coisa toda. O cara vai pilotar a nave. Então o cara que vai pilotar uma nave, ele não vai chegar lá 5 minutos antes para pilotar. O cara vai chegar antes. É o que acontece basicamente com o jornalismo, né? Também tem a reunião de pauta, a preparação toda. Ninguém chega na hora do programa. Ninguém chega. Ninguém chega. Agora, os que chegam na hora, você vai ver o nível do jornal que vai ter. Sim. É simples. O cara que chega na véspera e não faz nada desse trabalho, quando você ouve o jornal na rádio, não dá para ouvir. Agora, aqueles que fazem com carinho, com tempo e tal, né? É outro nível. É porque, assim, tudo bem, não vão chegar 3 horas antes, mas você pode se preparar antes, você toda hora recebe informação. Em casa. Tudo é informação. Se você trabalha com entretenimento, os artistas estão... Você é obrigado. Bandeja, né? Você é obrigado a fazer vida isso. do artista está escancarada na tua frente, no teu celular. Exatamente. Então, assim, e hoje eu produzo 4 formatos de programas. Eu tenho que saber nesses 4 formatos. E é isso que eu queria até te perguntar, a gente faz no próximo bloco sobre essa história de formatos e também como eles trabalham aqui nos Estados Unidos
para comercializar isso? Voltando um pouco da ideia do primeiro bloco, que falou, talvez o primeiro lugar não seja o geral, mas aí eu sou eficiente nesse formato e porque eu escolhi ele também. Exatamente. A gente está na 11ª edição do painel tudoradio.com, especial aqui direto de Las Vegas para NAB Show e também com o apoio da RF Media, do Robson Ferri, que está circulando por aí também, da Crosshost e também do pessoal da On Air, assessoria e todo mundo aí do Tudo Rádio que está nos acompanhando, está no bastidores. Também um grande abraço aí pro Cristiano e de novo pro Marco que mandou o café pra gente aqui, senão a gente não ficava nesse gás. Valeu, Marcão, senão a gente não tava nesse gás aqui. Já voltamos. Sensure, monitoramento de conteúdo em tempo real para rádios. O Sensure é uma plataforma desenvolvida para gravação e backup de conteúdo transmitido por rádio usando a internet. Com ele, você tem a praticidade de acessar de qualquer lugar todo o conteúdo gravado online. Com um sistema seguro e uma interface simples, você pode escutar a gravação dos últimos 60 dias de transmissão. Fácil de usar, o Sensure conta com uma timeline para controlar o tempo. Basta selecionar o dia e o horário que precisa escutar. Os áudios ficarão armazenados na nuvem e poderão ser acessados por qualquer computador por meio de um painel de gerenciamento. Com o novo sistema, departamentos como o comercial e o administrativo terão acesso facilitado ao conteúdo que foi gerado pela emissora. O Sensure não precisa ser instalado e você pode baixar quando quiser e enviar para quem quiser qualquer trecho de todo o conteúdo gravado. Sensure, monitoramento de conteúdo em tempo real para rádios. Estamos de volta aqui com o painel tudoradio.com, edição especial, a 11ª de todo o projeto e a edição especial aqui direto dos Estados Unidos para falar de rádio, mostrar algumas novidades, ver como isso pode impactar no Brasil, esperamos de forma positiva. Estou aqui com o Henrique do Vale, a gente vai continuar esse papo aqui e o painel tem o apoio da RF Media, da Crosshost, que faz essa transmissão, da On Air e vamos em frente. Vamos lá. A gente, no bloco anterior, você ia começar a falar sobre formatos, que você tem trabalha de diferentes formatos e apresentou também números de faturamento. E no primeiro bloco comentou que as rádios aqui elas atuam em diferentes formatos, visando determinados públicos e não necessariamente o primeiro lugar geral é o mais interessante. Então esse faturamento todo aqui eu consigo encontrar, por exemplo, numa rádio alternativa. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o que acontece é o seguinte, como aqui o mercado é muito segmentado, devido àquelas pesquisas, né? Então o que acontece? É preferível, as rádios aqui, elas acham que é preferível você focar num determinado demográfico do que você tentar dar tiro para tudo que é lado. Certo. Né? Então é uma coisa extremamente segmentada aqui. E baseado nessas pesquisas e baseado no comportamento dessas pessoas que têm diferentes gostos, né? Sim. Fica mais fácil de você ver quais são as pessoas que gostam, as empresas que querem justamente anunciar naquele formato. Então, ao invés de você, no caso, fazer um comercial visando todo mundo, que é o que acontece na televisão. Sim, hoje, sim. Né? A televisão ela é mais de varejo em geral. Exatamente. Então, e o rádio aqui funciona diferente, é mais segmentado. Então você, através dessas pesquisas, você tem condição, é lógico, de abordar o ouvinte que vai comprar o teu produto. Não adianta eu falar para você, Daniel, botar na tua rádio um comercial de feijão, você não gosta de comer feijão, você gosta de comer carne. Você não vai comprar um feijão, e aí vai, né? Então, assim, é um tipo da coisa que aqui é muito importante, as emissoras de rádio acabam fazendo pesquisas. Existem também em mercados que estão assim, com formatos semelhantes, é muito comum delas trocarem de formato, porque elas estão vendo que a competição é muito grande ali, e ela fala, peraí, mas eu tô investindo num mercado que está conglomerado, assim, muito cheio de emissoras nessa mesma linguagem, que eu estou perdendo esse nicho aqui, que talvez se eu focar aqui, eu tenho condição de faturar mais do que o outro. Ser mais eficiente. E as rádios, por exemplo, que possuem multiformatos, grupos, né? O que elas fazem? Elas fazem diferentes formatos no grupo. Então ela tem condição de abocanhar o bolo todo. Sim, sim. Entendeu? Então é uma coisa que aqui é muito comum. Eu percebo muito também, agora recentemente, essa movimentação, para se ajustar de formato provavelmente pautado em pesquisa, eles mudam o formato e também mudam até de marca, né?
Muda totalmente, muda tudo, porque aí... Então, é só de insistir numa coisa que já sempre... A gente vê isso muito no Brasil. Você tem uma rádio com o nome X e esse nome sempre remeteu ao sertanejo raiz, um exemplo. Aí na sequência, não, hoje a minha rádio tem que ser um sertanejo mais jovem, ou até um pop, ou de repente rock, não tem um nome. Não. Isso é tiro na cabeça. Na cabeça. Né? O cara tem que virar tudo, tem que mudar toda a plástica, tem que mudar o nome, tem que mudar o logo, tem que mudar a cor, tem que mudar tudo. Nasce de novo a criança. Sim. Entendeu? Então aqui isso aí é fundamental. A migração de repente pode ajudar isso também no Brasil a ver que é uma possibilidade? É uma possibilidade. Não só os migrantes? Exatamente. Eu vejo assim, o Brasil agora com o fato da migração do AM para o FM, trazer mais rádios. Tem N oportunidades aí. Não precisa todo mundo sair, porque hoje, pelo fato do popular sertanejo estar sendo a bola da vez, depende, Depende. Se você faz como todo mundo faz, você vai ser uma areia na praia. Agora, se você fizer de um jeito diferente, um exemplo típico que eu vejo é em Vitória. Eu estou na Rádio Cidade de Vitória e eles resolveram fazer com que a rádio virasse rock. E graças a Deus a rádio está indo super bem lá. Ótimo. Porque é uma cidade de praia, tem um mercado específico para esse tipo de música, é um rock alternativo comercial. Porque o alternativo aqui nos Estados Unidos é diferente, ele é comercial também. Tem que ser comercial, não dá para você botar só metal pesado dentro do carro que o cara vai ficar louco. Até porque metal é outro formato. É outro formato, exatamente. Eles separam. Separam, tem o rock tradicional e o rock alternativo. Isso é legal, sem onde piso. Exatamente. Então o rock alternativo, você vai ouvir, por exemplo, Maroon 5, dependendo do tipo. Você entra o Imagine Dragons. Imagine Dragons, por exemplo, Imagine Dragons é um rock alternativo. Então esse tipo de música pode ser tanto tocado numa rádio rock alternativa, como pode ser tocado também numa rádio Hot AC, que é adulto contemporâneo. Sim. Então assim, existe o cross de formatos, entendeu? Então o cara que gosta de um rock um pouco mais agressivo, com um pouco mais de guitarra, o cara vai pro rock alternativo. Certo. Se ele quer um rock mais tranquilo, Aerosmith mais tranquilo, vai pro Hot AC. Mas tem o Aerosmith mais paulada. O cara vai pro rock alternativo, entendeu? Então o cara que programa isso sabe quais são as músicas que podem ser encaixadas de acordo com o formato. Ou seja, tem um conhecimento musical para entender também de batida. Exatamente. Exatamente. A parte de harmonia das músicas, aquela coisa toda. Então assim, por causa disso, determinado essa diferenciação de formatos. Aí você resulta no comercial. Exatamente. É que muito se fala também no Brasil, e eu acho que isso já tem mudado em várias praças. Mas aqui no Brasil a gente tem uma economia que não tem muitas variedades digamos, de opções, seja no varejo. Já não é tão bem assim, porque tá tudo meio padronizado já. Se você for num shopping, por exemplo, numa cidade do interior, tá, tudo bem, pode ser São Paulo, mas vamos lá, interior de um estado menor, você vai ver que existe um padrão que é muito parecido com os Estados Unidos já. Então tem toda o comércio brasileiro ele aprimorou muito. Entendi. Isso acaba gerando mais anunciantes, mais nichos. Agora temos barbearias meio gourmets, hamburguerias, cervejaria artesanal, não sei o quê. Isso tudo é cliente potencial para outros formatos de rádio. Exatamente. Então o que eu vejo é o seguinte, de repente, se você está no mercado menor, a necessidade de você fazer com que a sua programação seja mais assim, híbrida, vamos dizer assim, você não tocar só um adulto contemporâneo e não tocar um sertanejo, mas que você pegue, por exemplo, um sertanejo que tem mais a pegada adulto contemporâneo, que você coloque uma pitadinha ali e tal, mas não, por exemplo, como eu vejo, que de manhã cedo tem o padre falando, de tarde tem o sertanejo, de noite tem o rock e de final de semana tem o dance. Sim. Eu ouço aquilo e falo, meu Deus do céu. Isso é um ET. ET. Quem que vai querer anunciar um negócio desse? Até porque o ouvinte também está customizando a experiência dele também, né? Exatamente, ele fala que é uma salada de fruta. Então, nessa hora, o cara vai pro Spotify e se ele achar se ele achar no Spotify ou no Pandora, qualquer outra plataforma, no web rádio, que tenha uma experiência positiva, o cara não volta mais pro rádio. O cara não volta mais pro rádio. Então é esse lado. Então aquela história. Hoje a gente vai ter a competição do Spotify, tem a competição também que eu esqueci de falar das web rádios, que aqui
está crescendo muito, mas as web rádios elas são agregadas com as grandes rádios terrestres. Ou seja, são juntas, né? São juntas. Então todo mundo me pergunta, do Vale, por que você não faz a sua web rádio? Porque para fazer direito, eu não tenho estrutura, eu tenho que ter muito conteúdo para poder competir com as grandes. Até porque o streaming está crescendo e aí já não tem diferenciação de DAI ou não, né? Não. Então assim, se você for fazer projeto tem. Se você for fazer uma rádio web, é muito importante que você, que está inclusive pensando em fazer isso, coloque isso na balança, porque você vai ser uma areia no meio do mar ali, né? Então que a internet já é assim com os sites. Exatamente, aplicativos, aquela coisa toda. Então, para você se sobressair, você tem que ter um diferencial, você tem que ter a tua cara, você tem que ter uma plástica, você tem que ter conteúdo, você tem que ter gente boa no ar. Não adianta só você colocar música, porque é muito mais fácil pro cara ligar o Spotify, meu. Sim. O cara liga o Spotify, ele faz a playlist dele e pronto, acabou. Eu não preciso ouvir a tua rádio. Agora numa rádio musical, que você tem mais estrutura, você tem pessoas pensando na programação, que vai trazer algo novo, não só todo o conteúdo, tudo que a gente já discutiu aqui. Exatamente. E essa história também de formatos, que você estava comentando sobre a eficiência dele, a gente vê até em mercados menores, como por exemplo aqui Las Vegas é menor do que os outros grandes centros. Você tem 30 rádios, quase FM, vários formatos. Então isso pode ser também, no caso do Brasil, uma luz para as cidades que tinham 4 FMs e agora tem várias por causa da migração? Pronto. Se eu fosse dono de uma dessa, faz porque você vai segmentar um público específico e naquele público específico a tua estrutura já está pronta. Entendeu? Então, se você pegar a mesma equipe e desenvolver conteúdo para aquele determinado formato, aproveitar a tua equipe, dar um incentivo para a tua equipe, para ser mais criativa, para você desenvolver um conteúdo para a sua rádio popular, assim como um conteúdo específico para a sua rádio adulto contemporâneo. Logicamente, as pessoas vão ter que estudar o formato, saber o que está acontecendo, aquela coisa toda. Não é soltar a informação de qualquer jeito, mas tendo esse tipo de formato, eu que não curto sertanejo, ou que não curto pop, vou cair para o adulto contemporâneo. Então você sempre vai ter um nicho ali que você vai poder explorar. Então quer dizer que o Brasil tem uma chance de ouro para trazer mais gente para a rádio? Nossa, absurda. E começar a seguir o caminho para ter o tipo de faturamento que a gente tem aqui. Mas é aquela mentalidade, a gente tem que abrir e pensar, sair fora da caixa, sair daquele formato que todo mundo faz a rádio daquele jeito. Não, faz ao contrário. Vamos fazer ao contrário do que todo mundo está fazendo, porque daí você vai ser uma referência, você vai ser uma coisa diferenciada. E é isso que eu procuro fazer nas coisas que eu produzo. Quando eu vejo o mercado seguindo desse jeito, eu vou desse jeito. Sim. Aí o que acontece? O cara está acostumado a ouvir aquilo tudo, quando ele ouve o que eu faço, ele sabe a hora que eu vou entrar, e o cara liga o rádio naquele horário para ouvir o do Vale. Então ele não vai ouvir a rádio, ele vai ouvir o do Vale. Como ele vai ouvir o Banana naquele horário, ele vai ouvir o Rui Bala, enfim, vai ouvir, ele cria aquele hábito para ouvir um negócio que é diferente do que ele está acostumado a ouvir, entendeu? Então é a mesma coisa com o formato, o cara vai ouvir, ele está cansado de ouvir aquele monte de coisa, ele vai para aquela rádio que tem um negócio diferente que ele... Até porque a fidelidade do ouvinte aqui nos Estados Unidos e no Brasil também é muito grande, né? Ele dificilmente passa por mais de 3 rádios, então é importante ele ter as coisas bem definidas, porque ele tem um costume, né? E uma coisa importante eu sempre digo, principalmente para os donos das rádios, é investir em material humano, investir em talento, porque a diferença que existe entre a rádio A, B, C e D é o que vai entre as músicas, porque todas as músicas, todas as rádios tocam tem acesso a mesmas músicas. Se você faz uma rádio adulto contemporâneo, a rádio A, B e C, elas vão tocar mais ou menos as mesmas músicas. O que vai diferenciar é o que vai entre as músicas. Sim. A plástica, o conteúdo, a energia do locutor, o carisma do locutor. Então isso é muito importante. Eu vejo que muito se embanana também em relação você tem as mesmas músicas, mas você fazer essa sequência também. E se você fizer a sequência meia boca, você já perde muito pro streaming, por exemplo. Já perde. Então, assim, na hora que eu faço, eu procuro trazer o ouvinte junto. É uma experiência que o cara vai ter comigo. Sim. Diferente do que ele vai ter no Spotify, diferente de quando ele ouve a rádio em qualquer outro horário. Legal. Esse é o carinho que eu tenho que ter com o meu ouvinte. Então, assim, a mesma coisa que eu tenho com o meu ouvinte, o dono da rádio tem que pensar da mesma forma, o locutor da rádio tem que pensar da mesma forma, que se todo mundo pensar dessa forma,
o resultado em termos de faturamento, você segue nesse caminho, entendeu? É mais ou menos por aí. Né? E, enfim, fechando, a gente já está se encaminhando mais para o final do nosso papo aqui também. Tem atuado bastante com as rádios brasileiras, você vê coisas positivas, desenvolve muito trabalho para elas também. Também, eu tenho feito consultoria para algumas rádios no Brasil, inclusive abordando esse tipo de assunto, onde eu ouço as rádios e falo, olha, isso não está legal, vamos mudar aqui. E a gente começa a mudar na forma com que a gente vai apresentar essa rádio, o package todo de uma forma diferente. Não é que vai mudar a rádio de A para B totalmente, você vai pegar ela e vai fazer um novo package para ela. Então ela vai se tornar mais interessante de ser ouvida, com um conteúdo diferenciado. Não adianta você ter conteúdo. O conteúdo que eu ouço hoje, não adianta você... conteúdo, mas que tipo de conteúdo? Sim. Como que você apresenta isso? Né? É aquele mesmo papo que eu falei para você antes. Nós dois não podemos jogar basquete nem vôlei. Sim. Nós vamos fazer outra coisa que a gente se sobressai mais. Sim. Né? Então é esse que é o lance. E dando esse tipo de assessoria para as emissoras, elas estão vendo que a gente estamos crescendo, né? E mostrando o resultado, porque eu tenho como mostrar o resultado. Falei, é fácil, se você ouvir como é feito aqui, você vai ter isso. Não é que o Henrique é o AIS da coisa. Não. Eu estou baseado numa ciência que dá resultado pela experiência das rádios que a gente trabalha. Sim. Como eu represento a Reward, o que acontece? A gente está em centenas de rádios aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tem um input muito grande dessas emissoras. Sim. Então, a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo. Então, quando a gente vai ter que produzir, por exemplo, algumas músicas que são carimbadas pelos artistas, quando a música, antes de ser lançada, a rádio fala, olha, essa música tal vai ser lançada no mercado. Só que a gente precisa customizar essa música, porque ela vai ouvir a música na Z100 com um carimbo do artista, que não vai ser a mesma música que você vai ouvir na rádio X. Então aí que tá, você já vai embrulhar essa música de uma forma diferente do que você vai ouvir e vai ter experiência numa outra emissora. Então, pelo fato de a gente receber essas informações com antecedência, a gente sabe a programação que é tiro certo. Tá? Então a gente já começa por aí. E aí, baseado nesse tipo de coisa, a gente consegue, na verdade, explicar pro dono da rádio, falar, olha, se você fizer isso, a experiência do ouvinte vai ser diferente. Então você aí agrega o carimbo da música, agrega os jingles que são necessários para você criar aquele sonic logo, aquela identidade sua. Quando você ouve o tan tan tan, eu não preciso nem dizer que rádio que é. Né? Sim. Então é por aí, é o mesmo conceito, né? Ah, mas é caro. É uma coisa que assim, eu sempre ouço. Sim. É aquela história que a gente conversou antes, né? Da pesquisa. Se você não fizer a pesquisa, de colocar o dinheiro na frente, você está gastando, no final das coisas, o barato sai caro. Você está gastando dinheiro em outras áreas que você não está tendo retorno. Então você gasta num pacote mais diferenciado. O resultado vem por tabela, porque você vai rodar o rádio, você vai saber quem que é você. Né? Então, essa parte de branding é muito importante. Sim. Né? Então é isso que a gente faz também. E para fechar, produção de programas, né? Programas focados em diferentes formatos. Então eu produzo o programa, o Music Nation, que é um programa pop, que não é um programa dance, mas é um programa que traz muito lançamento. A gente tem acesso a muita coisa aqui no Brasil, não tem. Como a gente está com contato com muita rádio na Europa também, as pessoas me mandam coisas que não tem. Então, por que o cara ouve o programa? Porque ele vai ouvir um negócio diferenciado, vai ver algumas informações que a gente recebe, que o cara normal não tem. E esse é o cuidado que a gente faz, entendeu? Com o Music Nation, com o Top Country Show, que é uma pegada mais popular. E eu procuro, nesse programa ainda mais, porque como não é a minha área, eu até abro pro ouvinte, que não é a minha área. Então, assim, eu acho que a honestidade, sinceridade, o ouvinte aprecia isso. Falei, pessoal, é o Henrique do Vale aqui de Nova York, não sei o que, eu preciso que vocês me ajudem na programação. Então, assim, ótimo, aí o ouvinte fala, pô, eu quero fazer parte desse programa, eu quero ajudar na programação disso. Então, assim, ao invés de eu sei tudo, não, eu não sei nada. Quem sabe é você que curte a música, eu quero saber o que você quer ouvir.
Ou seja, a gente já está voltando para o primeiro bloco agora, que é a tal da pesquisa. Exatamente. Então, assim, aí eu procuro ter a humildade de chamar o ouvinte para me ajudar a produzir um negócio que não é a minha área total, porque é um negócio recente, eu produzo esse programa há 1 ano e meio, mas não é, aqui a gente não ouve Bruno e Marrone, não ouve Simone e Simaria, eu tenho que ficar procurando e sabendo o que é o sucesso, né? Então é aí que eu vejo que os ouvintes podem me ajudar. E agora na cidade a gente lançou esse programa de rock alternativo, como eu estava te falando, que foi assim uma mudança radical de formato, que todo mundo lá é pop ou né, sertanejo, não sei o que e tal, e os caras resolveram entrar com rock alternativo que está bombando lá, porque é diferenciado e todo mundo vai, que gosta mesmo, que é uma pegada de praia, que é o que vai ouvir, aqui, inclusive, também. Exatamente. Mas aquela pegada que eu te falo, é um rock alternativo comercial, tem que ser comercial. Não adianta você ficar viajando na maionese que, cara, não rola. Que aí serve para qualquer gênero ou formato de música. Você tem que ter um encaixe, você tem que ter uma identidade. Né? E para fechar, uma coisa super interessante que eu estou produzindo agora, que é o Music Nation Classics, é um programa de flashback. Só que aquela história, eu não ia fazer um programa de flashback, porque hoje no Brasil está cheio de programa de flashback. Como que o programa poderia ser diferenciado? Mesma coisa. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas, principalmente os adolescentes, descobriram as músicas dos anos 70, 80 e 90 através do Spotify. Aí, baseado nesse input que eu tive, inclusive tive uma festa em casa, minhas filhas tocando só flashback. Olha minhas só. filhas têm 17, uma tem 16, outra tem 18. Falei, como é que vocês sabem? Onde que vocês ouviram ABBA na vida? As meninas cantando todas as músicas de flashback de cor. Falei, peraí, como? Eita. Né? Aí, baseado nesse tipo de coisa, eu falei, quer saber? Vou fazer um programa nessa linha, com uma plástica diferenciada, e o mais legal é o seguinte, que a gente toca as músicas, os flashbacks, remixados pelos DJs atuais. Olha só. Porque os caras descobriram essa pegada também. Eles estão mexendo. Entendeu? Legal. Então, por exemplo, dá uma temperada nessas músicas antigas, mas com a pegada de hoje. Sim. Então, assim, um programa que traz... Até porque a moda é muito assim também, ela vai e volta. Vai e volta. Ela pega a tendência dos anos 80, a moda, por exemplo, vestuário. Mas só que o mais legal é o seguinte, cara, é um programa que o pai e o filho ouvem juntos. Todo mundo ouve junto. E o legal é que você, quando anuncia isso, você pode tanto entrar, esse programa pode tanto entrar numa rádio pop, como pode entrar numa rádio adulta. Sim. Então, em termos de comerciais, eu estou te dando um que pode ser usado em 2. Legal. Então, assim, a gente tem que pensar dessa forma, né? Legal. Pesquisa, cara, pesquisa. Porque eu não ia fazer um troço, porque eu não tenho tempo. Então, a gente tem que fazer a coisa direita, né? Então é a mesma coisa. Se o cara vai fazer um programa, vai produzir a rádio para ficar redonda, ele tem que investir tempo pesquisando o que é certo e o que é errado, para não ficar dando tiro pro alto, para lá e para cá. Maravilha, então, o pessoal que está voltando para o Brasil, que acompanhou também a cobertura do Tudo Rádio, está acompanhando a cobertura também, volta mais animado, então. Com certeza, com certeza. O ânimo é sempre importante. Agradecer ao Henrique aqui pela entrevista, pelo bate-papo, né? Foi mais um bate-papo, com café, inclusive. Nós estamos diretos aqui dos Estados Unidos, teve a feira nessa semana aqui. E também o Henrique participou do Café da Manhã, o evento voltado para os brasileiros, mas discutindo todo esse ambiente aqui dos Estados Unidos e também de outros mercados do mundo. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai encerrar essa edição aqui do 11ª edição do painel tudoradio.com. Vai ter um vídeo e daqui a pouco alguns flashes da feira, tá bom? Da nossa cobertura. E acompanhe lá no tudoradio.com também todos os textos produzidos, trazendo novidades para vocês do que aconteceu aqui e alguns destaques que acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Com certeza. Um abraço, pessoal. Obrigado. Daniel. Até a próxima. Tamo junto. Vamos Valeu. lá. Tchau, Até tchau, mais. gente. Tchau, tchau.
aqui em um dos pavilhões da NAB, a NAB Show, acompanhando as novidades na parte tecnológica, e aqui em um dos stands vocês podem ver um teste do HD rádio. Nesse caso aqui existe um trabalho com uma rádio de Las Vegas que está transmitindo em vários canais na frequência 96, todos digitais. Tem um detalhe, esse equipamento aqui ele consegue transmitir 12 canais totalmente digitais no mesmo equipamento, ou seja, no mesmo transmissor. Que é uma das novidades que estão mostrando aqui na feira, que já foram abordados ali no rádio.com, e esse teste está disponível para quem tem um receptor HD rádio. Pode sintonizar a rádio aqui na Las Vegas, que é 96.3, em outras frequências, e conferir a qualidade de áudio e a transmissão dela.